Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira e você sabe que aqui todo episódio tem um bate-papo bacana, com muita informação e um convidado, uma convidada especialíssima. E hoje não vai ser diferente, viu? Hoje o assunto em pauta é política, eleições aí batendo a porta e nós não vamos ficar de fora desse assunto não, desse debate. Então, só para a gente poder introduzir aqui, vamos analisar com profundidade as eleições municipais para a prefeitura da cidade de São Paulo, a maior cidade do país. Uma disputa que promete ser uma das mais acirradas dos últimos tempos. Com quase 9 milhões de eleitores, São Paulo é um microcosmo das tensões políticas nacionais, refletindo as divisões e expectativas de um Brasil em constante transformação. Em 2024, essa eleição se destaca não apenas pela pluralidade de candidatos, mas também pelas estratégias inovadoras e por vezes ousadas adotadas por alguns deles, em especial um. Entre os diversos candidatos que disputam a atenção dos eleitores paulistanos, um nome vem ganhando destaque: Pablo Marçal. Empresário, influenciador digital, Marçal adota um estilo de campanha disruptivo, inspirado nas técnicas de persuasão emocional que marcaram as campanhas de Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil. Sua abordagem é direta, provocativa e muitas vezes polarizadora, o que tem lhe rendido um crescimento nas intenções de voto. Hoje ele já está em primeiro nas intenções. Atualmente na casa... eu preciso atualizar essa informação, mas vamos lá. Marçal se apresenta como um outsider, um candidato que desafia o estabelecimento político, utilizando suas plataformas digitais para criar uma conexão emocional com os eleitores. Pois bem, e para esse bate-papo bacana, eu trouxe aqui alguém especial que entende muito de política, já está nessa caminhada aí já tem um bom tempo. Ele que é um verdadeiro exemplo de superação e dedicação à inclusão social. É um jurista, colega meu, advogado, criminalista dos bons, assistente social, teólogo, com uma atuação multifacetada que inclui capelania prisional e um trabalho incansável com pessoas em situação de rua. Sua formação acadêmica robusta, alinhada a uma prática social intensa, reflete um profundo compromisso com a justiça social e a defesa dos direitos humanos, especialmente das pessoas com deficiência. Além da sua atuação profissional, nosso convidado ele é presidente do movimento Inclusão na Rua, uma organização que tem um impacto diretamente à vida das pessoas vulneráveis, promovendo inclusão e dignidade. Com uma história marcada por desafios desde a infância, ele transformou obstáculos em oportunidade de ação e liderança, sendo uma voz ativa e influente na política e na sociedade. Além disso, o cara joga pôquer pra caramba, que eu tô sabendo. Joga muito. Não estava combinado isso. Mas eu pesquisei. Tem a honra de receber Fernandinho Inclusão. Tudo bem, doutor? Tudo bem, meu querido. Olha, a minha câmera é aquela, né? Essa aqui. Um prazer estar aqui no Ponto de Encontro, né? Um podcast que é livre, que a gente fala e realmente está precisando expor do coração, né? Falar com liberdade, aqui um bate-papo muito legal. Espero que as pessoas que estejam nos acompanhando realmente deem crédito à sua apresentação. Nunca fui tão bem apresentado assim. Até me sinto feliz, né? Que bom. E é isso. Estamos aqui para tocar no coração das pessoas, fazer acontecer, botar os parâmetros com imparcialidade e que cada um faça a melhor escolha dentro daquilo que a gente pode realmente com verdade trazer para as pessoas poderem fazer suas melhores escolhas aí no dia 6 de outubro, né? Sim, a nossa intenção não é fazer o falar bem de um, falar mal do outro. Não, é colocar as cartas na mesa, apresentar o que nós temos aqui na eleição municipal 2024, né, Fernando? Uhum. E, assim, deixar o pessoal muito bem à vontade, com informação, com clareza do que está acontecendo aqui em São Paulo. Literalmente, cartas na mesa, eu entendo, né? Você. Tô aqui nos bastidores, queria mandar até um abraço pro meu, então, na época,
chefe de gabinete, o Valdir, a Thaís aqui da Lapidar, especialista em marketing, e o Marcão aqui, um amigo que desde a primeira vez aqui teve todo o carinho comigo, né? Quebrou as barreiras atitudinais, já me ajudando, estendendo a mão. Tem uma escadinha ali embaixo, mas é o que a gente sempre diz: a acessibilidade arquitetônica nunca vai estar perfeita. O que precisa estar perfeito é a atitude das pessoas, e quando as pessoas estão eficientes, todo o resto a gente ajuda estendendo a mão, né? É verdade, Fernando. E assim, para começar, eu queria saber um pouco mais de você, da tua história. Eu sei que esse teu problema é um problema congênito. Me conta um pouco mais, Fernando, para quem está nos assistindo. Bom, vamos lá. Desde o início, né? Uhum, Quando criança, a minha mãe já, nos primeiros dias, achou que tinha algo errado, né? Apesar de até os 2 anos de idade eu não ter nenhum sintoma, meu pai sempre dizia para ela e os parentes: ah, não, isso é, né, normal, ele não tem nada, ele brinca, ele rasteja, tal, com qualquer criança, coisa de mãe, você tá aí influenciada, né? Deve estar com algum problema fora de casa. E ela insistiu, então com 2 anos a gente foi ao primeiro neurologista, fiz toda a bateria de exames e ali, naturalmente, assim, pelos exames químicos não apareceu nada, fisiológicos também não. uhum. Então o médico disse para ela: olha, vai para casa que é coisa de mãe e ele não tem nada, ele é uma criança normal. Então meu pai aplaudiu, né? Ficou feliz com isso, porque é o que ele tinha na cabeça. E então, durante um tempo, ela deixou para lá até que aos 4 anos eu não engatinhava direitinho, não estava propenso a começar a andar. E aí ela realmente provou aí no olhar de mãe que tinha razão. Então meus pais foram em busca de algum especialista. Na época minha mãe conta até que venderam muitos bens para poder procurar o melhor especialista, que foi um doutor, e ele não tinha vaga, então minha mãe com pressa procurou um outro neurologista, que quando ela sentou na mesa, ela conta isso com mínimos detalhes, disse para ela: olha mãe, ele tem alguma coisa que é indetectável nos exames, mas é tão grave que se ele viver até os 7 anos, provavelmente como uma criança, até os 15 ele vai ficar em estado vegetativo, e daí para frente é contar os dias para que ele venha a falecer. Então que você ore e guarde o seu presente durante esse tempo e seja ciente de que ele não vai ter uma condição cognitiva, de que ele não vai poder desenvolver e produzir, porque é uma criança com um neurotípico tão avançado que é raro e não existe algo que a gente possa fazer. Então vai depender muito de você abreviar ou alongar os dias dele. Eu lembro que depois ela, lógico, estava procurando uma resposta para ter um caminho. Ela Uhum. conseguiu a vaga com o Salomão Schwartzman, que é uma sumidade no autismo e tal. E ele disse para ela: olha mãe, tudo que disseram para você lá atrás não tem base. Eu também não tenho base, porque realmente é uma deficiência rara, é indetectável, mas vai depender de você e dele, da força de vontade dos dois, da família, onde ele vai chegar. Logo depois, meu pai faleceu. Tinha 11 anos de idade, eu não esqueço. Já com câncer, ele procurou a CD, porque não tinha mais dinheiro para pagar, e não quiseram me receber mais na CD. Ele saiu do carro com uma energia e com algo muito paterno dentro dele, jogou aquelas máquinas de escrever na mesa do cara e disse: olha, eu vou pagar para você e meu filho não vai parar de ser atendido. Estou te contando isso porque logo depois ele faleceu, a nossa casa explodiu, né? Teve um bujão de gás que lá no Nossa. Brooklyn, que o vizinho deixou lá vazar, explodiu a casa. E mais um momento como esse do meu pai foi o da minha mãe olhar para trás, as cinzas, e dizer: eu não sei
se realmente a gente vai ter onde morar, o que comer, mas o seu tratamento eu não vou parar. E ela teve que largar a profissão de publicitária para trabalhar em cassino durante a noite e em outro emprego durante o dia, para ter 2 empregos, para hoje eu estar aqui como jurista formado em direito, Sim. assistente social, teólogo, e provavelmente esses médicos já morreram e a gente está aqui hoje no podcast. Sim. Eu traço um paralelo com essa atitude do meu pai e da minha mãe para dizer o porquê hoje, né? Durante muito tempo, na juventude, eu era revoltado, não saía de casa, eu achava que a deficiência era um pejorativo para mim. E eu lembrando, depois de formado em direito, dessas 2 passagens, eu imaginei o meu pai não viveu tudo isso para que a minha história morresse em mim, para que eu fosse um vencedor e não pudesse transferir para as pessoas algo que encurtasse os caminhos dela. E daí surgiu, né, a questão da minha mãe, solo, como mais de até um vereador Rodolfo Despachante costuma dizer, 82% das mães de pessoas com deficiência são solo Sim. e são heroínas, não gostam de ser chamadas assim, mas são simplesmente mães que, como a minha, deu de tudo para que eu pudesse estar de pé. Então, esse propósito de fazer direito foi que para que eu pudesse atuar em bullying que eu sofria na escola, em questões que eu sofria no mercado de trabalho, para mostrar para as pessoas que a condição financeira é importante, a luta é importante, a deficiência destaca, mas hoje, para mim, a deficiência é só uma característica dentre muitas que eu tenho. Ou eu saio desse jogo vencedor, ou eu vou ficar em comiseração em casa, esperando quando os médicos queriam a morte chegar. É isso. Exatamente. Cara, que história Uau. incrível. Uau, que história Legal. incrível. E você já falou, né, que optou, escolheu direito. O que veio primeiro? Direito, a sociologia, a teologia? Primeiro veio direito, por essa Tá. questão de muito cedo eu sofrer bullying, né? E ficar sempre convidado para as festinhas, mas sempre no canto da sala, nunca para dançar. Eu ia para um baile e eu ficava sentado na cadeira, vendo os outros dançarem. Male male ficava parado ali com a vassoura enquanto o pessoal dançava aí com seus pares. Então dali eu queria fazer alguma coisa para que os meus amiguinhos na época que eu estudava em escola regular de manhã e escola especial à tarde. Então eu via que na escola especial todos ficavam meio sempre tratados como doentes e menos como pessoas. Não era alguém que se predispunha a desenhar ou fazer alguma coisa para desenvolver intelectualmente. Era o tempo que ele ficava ali com os professores cuidadores, até Uhum. que a mãe chegasse, levasse para casa e colocasse na cama ou no sofá, na cadeira. Então eu estudei direito para essencialmente sofrer menos preconceito e bullying. Entendi. O serviço social veio quando eu estagiando no Carandiru, tinha uma mãe reclusa, né? E ela disse para mim, olha, eu não quero você como jurista, eu tenho um filho autista no Paraisópolis e eu preciso que alguém cuide dele, porque ele tem um autismo grave, eu não tenho parentes e ele ficou lá jogado. E aí eu juntei um grupo de pessoas com deficiência bem financeiramente, com dinheiro, Uhum. comecei a manter aquilo, mas eu pensei, eis mais um propósito aqui, a gente não pode ficar só mantendo uma família ou... Aí eu fui buscar em comunidades, né? No Paraisópolis a gente fez um trabalho junto à União dos Moradores de Paraisópolis, Legal. só que faltava técnica. Eu era muito voluntarista, queria muito Colocar a mão na arrecadar dinheiro massa. para buscar cadeiras. A gente vendeu trufa, os amigos com deficiência no metrô, falando sobre a luta para trazer as pessoas para a luta e também angariar fundos. Só que quando eu sentava numa mesa, por exemplo, de algum parlamentar que poderia ajudar,
ou emendas parlamentares, eu não tinha técnica do assistente social. Então eu falei, eu preciso fazer serviço social para contemplar isso. E aí veio a teologia, né? Eu tenho uma formação pastoral hoje, mas todo lugar que eu ia, primeiro num centro espírita, o cara queria fazer em mim uma cirurgia espiritual, porque disse que meu problema era de vidas passadas. Aí eu ia no centro espírita, o camarada disse que eu tinha que fazer um trabalho, porque eu matei muita gente no passado. E aí nas igrejas evangélicas, o pastor colocava a mão na minha cabeça e queria que eu fosse um produto de milagre para dar ênfase a cura, né? E Sim. aí eu pensei, falei, não, peraí, eu estou me jogando aqui para todo lado, eu quero estudar teologia, primeiro para entender as coisas e depois trazer aquilo que a gente traz como solução, onde eu Uhum. descobri que estudando tanta coisa, na verdade a fé, em primeiro lugar, é a que te faz bem e a fé da minha mãe que me colocou de pé. É isso, né? Sim. Mais ou Sim. menos por aí. Sensacional. E assim, para poder conversar contigo, Fernandinho, eu fiz algumas pesquisas e é interessante ver que, apesar do grande número de pessoas com deficiência, ainda assim são muito pequenas as pessoas que estão inseridas no serviço público, em cargos eletivos e até mesmo ocupando grandes escalões de empresas, como diretores, como presidentes, vice-presidentes, não chega a 1% pessoas com deficiência que estão ocupando Com esses carteira assinada, 1% de pessoas com deficiência com carteira assinada. É o assim, maior cargos, déficit cargos, na categoria de sim, trabalho. sim, sim. E, Fernandinho, como é que nasceu o movimento Inclusão na Rua? Eu tenho um filho de coração, né? Hum, Jornalista, Felipe Marconato, até muitos de vocês já conhecem. E eu estava participando de uma campanha do Luiz Flávio Gomes, então deputado federal na época, sim, grande jurista. falando sobre ele numa palestra no Céu Jambeiro. Tá. Eu estava doente esse dia e tal, e fui lá dar a palestra mesmo assim, e o Felipe estava na plateia ali, tinha muita gente, a gente era muito ligado ao PSB na época, né? Uhum, Fazia muito trabalho de núcleo para pessoa com deficiência dentro disso, então o Luiz Flávio me levou para dar uma palestra e falar sobre LBI, inclusão e tal, e aí o Felipe estava lá, depois a gente se conectou, ele veio me procurar, falou, gostei muito disso, eu sou ali do Jabaquara e tal, né? Quero trabalhar com pessoas, já é hoje, né, um treinador aí psicológico de pessoas, mas na época a gente começou porque a gente saiu de lá e veio um casal, né, um casal de idosos que olhou para nós assim e rolou mais um preconceito ali, como ele é uma pessoa negra. Ah, olha só que bonito o negrinho cuidador, né? Cuidando do aleijado aí, ou coisa assim. E aí, eu bastante revoltado com isso já, porque quando a gente estuda e se coloca numa posição já intelectual, a gente não quer mais levar desaforo para casa, né? uhum, Pensei muito em responder ali na hora, né? Como eu sempre digo, se vocês fizessem metade das coisas que eu fiz na minha vida, nas minhas condições, já estaria de bom tamanho. com Mas é certeza. uma soberba. Eu descobri que isso é uma soberba quando o Felipe, no dia seguinte, me ligou: olha, em vez da gente tornar isso algo amargura no coração ou algo mais pesado, vamos fazer desse veneno um antídoto. Eu vou criar o projeto Inclusão na Rua para falar para os jovens sobre Uhum, deficiência, mesmo que eles não tenham deficiência, para que se entenda e quebre essas barreiras do preconceito. A gente dizia, às vezes em roupa velha não tem remendo que dá jeito. Para você insistir nas pessoas mais velhas as coisas, então é mais fácil introduzir na juventude. sim. Então, nosso trabalho Inclusão na Rua é muito ligado em trazer para a juventude a questão da inclusão para que elas levem para fora, Uhum, porque todo preconceito se cria dentro de casa, mesmo sem exato, perceber. Se exato. você bate numa tecla dentro de casa ou fala, não,
por exemplo, igual o meu ex-sogro, que até 8 anos depois de eu namorar com a filha dele, na hora que ela quis casar, simplesmente procurou ela e disse: Não, olha, mas ele vai atrapalhar a sua vida, porque ele tem deficiência, você é modelo, você viaja, coisa e tal. Eu disse, aí é o ponto de dizer para mim, como eu ouvi várias vezes em vários relacionamentos, a minha filha não nasceu para se relacionar com um deficiente. Então, por isso que eu digo para ti que quando o preconceito vem de dentro de casa de um pai que é referência, é Uhum. difícil o jovem bater sobre aquilo que se conta de um pai, Sim. de alguém que é. Então a gente, discutindo, trouxe para a juventude o papo de inclusão para mostrar que incluir não é de repente fazer a rampa aqui no escritório ou trazer pessoas com deficiência para estudar numa sala separada, mas realmente inserir no social, que é maior Uhum. que as deficiências, para que as pessoas com deficiência se sintam parte contemplada, inclusive ensinando sobre aquilo, né? Eu Sim. sempre digo e gosto muito dessa parte, né? O Rodolfo me ensinou muito agora, mais tarde, um jargão que diz que inclusão não é modinha, não. Então, quando você só inclui no seu cenário a pessoa com deficiência, você não está promovendo inclusão. Você precisa inserir a realidade para incluir. Então, é um polo do nosso movimento, até um livro que eu já escrevi alguns artigos, né? Inserir Uhum. para incluir. É mais ou menos isso. Esse livro tá em fase de. Não, não, não. Ele Não? só é, por exemplo, ainda um sonho, né? Mas eu já escrevi algumas coisas, Tem, né? tem que colocar prazo. Antes que coloque Tem que colocar prazo para lançar esse livro. expectativa. Tem anos. Né? Você já foi filiado a alguns partidos, 3 partidos, e participou do Renova BR. Sim. Com essas experiências políticas, que isso tudo influenciou a sua visão, principalmente sobre inclusão social no Brasil? Que você é o cara da política, você ficou ali no meio, e uma das suas bandeiras é essa questão da inclusão. Sim. O que esses partidos, o que o Renova BR, tudo isso tem de influência nessas suas bandeiras, nas suas lutas? Ainda bem que eu posso falar a verdade aqui, abrir o coração, né, André? Abra o coração. Eu fui filiado ao Partido Pátria Livre, de início, Tá. 54 na época, onde o meu tio, né, que era presidente estadual, conhecia bastante da minha luta, realmente queria que isso fosse introduzido no partido. Porque deficientes na política são assim. Ou você conhece o cara e quer trazer a luta dele, ou você, durante 45 dias, quer sensibilizar e trazer o cara para a luta para dizer: olha, nós temos um deficiente aqui. Mas geralmente é para Uhum. tirar fotos e depois desses 45 dias o cara te dá ali uma ajuda de custo durante 4 anos e você fica ali à mercê daquilo, sendo usado naquilo que mais te aflige para de repente levantar falsas bandeiras. Então no Sim. PPL eu não tive isso, realmente tinha um núcleo de inclusão muito potente, né? E Uhum. aconteceu que durante a campanha presidencial do Eduardo Campos, então na época, Tá. ele teve o filho com síndrome de Down, Miguelzinho, e aí ficou muito ligado. Como o PPL estava na coligação junto, ele Uhum. me conheceu e aonde ele ia, eu ia. Então ele disse: Olha, você não tem. Suas muletas têm o quê? Ela tem gasolina? O que que acontece? Porque você é da pá virada. Para onde você vai, você. Então eu quero você do meu lado, não para falar sobre política, mas para me ensinar os desafios que eu terei com meu filho. E houve a fatalidade, realmente Sim. alguém que estava crescendo muito. O Eduardo Campos era um cara que a pessoa olhava no olho e conseguia acreditar. É um mentor, é um cara que eu tenho para política até hoje. Ainda
contato com o filho, né? Hoje deputado estadual, um outro prefeito. Então, daí, quando o PPL foi fundido e foi para o PCdoB, que é uma linha, para mim, pessoalmente, tudo que eu estou falando aqui são, antes que alguém, né, reiterize depois, são coisas pessoais. PCdoB, para mim, tinha uma linha muito reacionária em questão de política social, e eu queria realmente trazer a minha luta, que não é uma luta de trabalho, é uma luta de vida, para um partido que pudesse realmente contemplar isso, não mais como politicagem, mais como dia a dia, porque hoje cada vez mais as pessoas estão votando menos na ideologia e mais nas pessoas. Sim. Conheci dentro do PSB a Dr. Ubiali, que era então presidente da Federação das APAES, criou a Federação das APAES e me colocou para visitar todas as APAES de São Paulo, né? Legal. E eu colocando ali o Dr. Ubiali na campanha dele para deputado federal como um polo principal, né, do gabinete dele, me aproximou bastante do Márcio França na época, e aí a gente veio trabalhando para o governo e tal. Montei o núcleo nacional dentro do PSB, apresentei as pessoas, filiei as pessoas, mas descobri que era muito mais algo eleitoral e menos classista. Como você disse, não sou eu que estou falando. Existem 3 milhões de pessoas com deficiência no estado de São Paulo, e a última eleita para vereador em São Paulo, que hoje nós estamos falando de vereança, foi a Mara Gabrilli, que depois se tornou deputada federal, mais pela história do que pela militância política. Então eu queria militar, eu queria fazer política. Quando houve a invasão das escolas aí no tempo do Geraldo Alckmin, Sim. eu fui ali na radial, eu abri as muletas, não deixei ninguém passar para a juventude poder participar, e eu tive um problema, né? Eu desacreditei muito tempo na política, e trabalhando com esse pessoal de rua que você falou, surgiu o trabalho pelo seguinte: eu tive depressão, né? O pessoal vê assim e fala sobre o estado de superação, o cara que está sempre sorrindo, está feliz, mas intimamente, eu pessoalmente, tinha preconceito com a minha própria deficiência. Então, dando uma palestra uma vez, alguém me perguntou: você realmente é o que você vive? É aquilo que você atrai? Ou você está dizendo aqui para nós, para não melindrar, porque você venceu? E aí eu tive uma questão de um quase suicídio, quando ali no Maria Paula, que tem um sentido muito, muito forte na minha vida, o viaduto Maria Paula, Sim, sim. fui realmente me atirar. E uma pessoa, muitos passavam por ali enquanto eu estava ali pensando e tal, e quando me emociono muito, porque pouca gente sabe disso, tá? Eu abri isso aqui para você de uma forma bem direta, mas é difícil para mim. Uma pessoa que era dependente químico, que era de onde menos se esperava ajuda, cracudo, disse para mim, colou ali, pegou na minha mão e disse: não, vamos sentar aqui, vale a pena viver. Então, por isso eu fui buscar esse trabalho de pessoas em situação de rua. Falei, talvez seja um propósito de Deus aqui para que eu pudesse fazer alguma coisa. E como você sabe, eu tenho formação pastoral, mas sou, entre aspas, um desigrejado, descrente dos ministérios. Porque onde eu fiz escola ministerial e fui ungido pastor, um pastor numa reunião sentou com os pastores e disse: a gente não pode colocar o Fernando para pregar, porque se a gente promove a cura e tem cultos de libertação, como é que um deficiente vai pregar para as pessoas se ele ainda não foi o produto do milagre, né? Então, dentro disso, eu fiquei muito tempo fora da igreja e descobri a capelania, que é um instituto que você estuda
para em hospitais, em Cracolândia, em pessoas em situação de rua. Presídios. Então, dentro do PSB, que foi o último partido aí, eu tive alguns problemas porque muita gente me chamava para ser candidato, mas aí eu entendia a politicagem. Eu vou dizer, vou entrar de candidato aqui, vou ter o papel para entregar, 1 milhão de santinhos, mas vou ter destaque na chapa, ou 8 milhões de reais vão para o majoritário, 2 milhões de reais para o filho do majoritário e o resto da chapa que se dane. Como é hoje em dia Como assim. acontece. Acontece. Tinha desistido da política, Tá. realmente, ia continuar meu trabalho social, como a Thaís sempre me estimula a dizer, vamos viver o que você, mostrar para as pessoas o que você vive, o que você vai fazer com isso depois, que seja algo natural. Então eu desisti da política e estava bem convicto ao ativismo, Sim. para realmente mostrar para as pessoas que, olha, se a gente não mudar esse sistema eleitoral aqui, onde os caciques da chapa ou o filho do deputado se eleja vereador, ou ele fale sobre coisas relacionadas a um determinado nicho que ele queira ouvir. Por exemplo, eu acho muito interessante falarmos das igrejas em todas as campanhas, é importante, mas o vereador cuida de bairro. O Rodolfo, que você conhece, Sim. veio do Nordeste, no Pau de Arara, vendeu sacolé no Parque Bristol, entrou na várzea, trouxe esse compilado. Para se eleger, o que ele fez? Ele não foi procurar a causa nordestina como um todo. Ele entrou no Bristol e disse: primeiro eu quero o apoio de vocês. Primeiro eu vou representar a minha quebrada. E aí conseguiu aí, porque eu fui um dos ressuscitados na política pelo Valdir Martani, por exemplo, que então chefe de gabinete na época estava procurando alguma pessoa com deficiência perto da eleição. Que tem o quê? Mais um ano aí, o cara vai me colocar lá, vai me dar um carguinho, e na hora vão precisar tirar foto de mim, o cara vai me chamar em casa e eu vou ficar no canto da sala de novo. Eu entrei no gabinete, aceitei o trabalho, pensando assim, só que se eu vou mostrar para esses caras que eu tenho bagagem. Quem é o Fernando? Que eu preciso, tipo, lógico, sou de paz, mas não sou covarde. Os covardes traem. Eu entrei por uma via e fui ali tentar mostrar o que eu realmente podia fazer. Sim. E não só que seria mais um da modinha. E fui surpreendido pelo Valdir, pelo Rodolfo, que com Rodolfo, 5 minutos de conversa, falou: olha, é o seguinte, chega de conversar, você está contratado. Segunda-feira, 8h30 da manhã, quero você lá no gabinete para trabalhar. Aí eu vi que o buraco era mais embaixo, meus olhos até lacrimejaram como estão agora, para dizer, será que esse camarada realmente vai me botar na mesa de decisão? Vai me botar para colocar alguns projetos? Bem, André, faz um ano, nós estamos chegando no Setembro Verde, que é um mês que representa a luta e militância das pessoas com deficiência. Com 15 dias, o Rodolfo me fez falar sobre a luta e criar o evento que significa tudo aquilo que eu plantei na minha vida. Nada sobre nós sem todos nós, porque quando eu restringo nada sobre nós sem nós, eu estou querendo que os deficientes se destaquem na política para que eles tenham uma saída. Quando eu digo nada sobre nós sem todos nós, eu chamo um cara político, com bagagem e um coração disposto, como o Valdir Martani, para entender sobre a luta e realmente, como chefe de gabinete, colocar os projetos para correr na casa. E hoje, né, como anteriormente, você já esteve aqui com o Rodolfo, as pessoas já conhecem ele. Posso dizer para você que ele tem 2 ou 3 projetos que são
tudo aquilo que eu esperava de um parlamentar na minha vida. Bacana. Então me reativou para a política e hoje, graças a essa equipe RD, que a gente chama, estamos aqui para fazer política e com convicção e liberdade. Hoje, dos majoritários, eu posso falar muita coisa. Estou na dúvida ainda para escolher, mas eu tenho um vereador com um gabinete da inclusão que eu posso dizer que agora, se em 1 ano e 3 meses, como suplente, assumiu a cadeira e fez todo esse barulho para a pessoa com deficiência, você imagine com 4 anos de caneta. Então, Que ele não puxando a faria? sardinha aqui, digo para você, 44, 380, a gente realmente está aqui para fazer a diferença. É isso. Então ele e o Valdir foram os responsáveis por reacender essa chama da política. Com certeza, sem dúvida. Para algo que realmente bem sucedido, eu não acreditava mais. Já eu vou Aham. viver minha vida aqui, vou ajudar as pessoas, mas tá aí o ponto. Com o Valdir, com o Rodolfo e toda a equipe. Solange, sempre Sim. falando sobre, me perguntando, quando uma pessoa viria me procurar para perguntar alguma coisa, quando uma pessoa não praticaria o capacitismo, Uhum. achando que eu era incapaz e viria me perguntar sobre outras coisas que não a pessoa com deficiência. Descobri aí que o ativismo é muito bom, nos leva longe, mas como eu sempre digo, ativismo sem política é que nem cerveja sem álcool. Sim. Para quem gosta, toma cerveja sem álcool, não dá o barato, não é a mesma coisa. Então, realmente, o Valdir me mostrou com o projeto para mãe cuidadora, com a cadeira de roda para hospitais e principalmente com o Rodolfo dizendo para mim, olha, vou no plenário. No meu primeiro dia, ele disse, vou no plenário. Eu quero que você leve a pauta para mim e passe pela frente dos vereadores, não por Sim. trás, para que as pessoas vejam que existe uma pessoa com deficiência trabalhando aqui todos os dias e fazendo a diferença. Então, eu entendo que hoje existem sim poucas pessoas que defendem causas como Rodolfo, que são causas humanistas e não puxadoras de voto. Uhum. E eu, mais uma vez, muito emocionado, digo que a caneta faz a diferença de novo e existe um gabinete da inclusão, pelo menos na Câmara Municipal de São Paulo. Muitas das vezes, como já disseram aí, o reserva quando entra, entende e faz muito mais do que o titular. Eu quero dizer até aqui, nem estava combinado isso, vão me puxar a orelha Vamos depois, lá. mas quando o Rodolfo teve que sair porque o titular voltou, Sim. né? Aí ele, grato e feliz, nunca deixou uma brecha para que a gente falasse mal do titular, apesar de todas as coisas que a gente tentava, tendo que dividir a caneta, as emendas, o Rodolfo disse, eu vou sair daqui bem e Sim. não quero que vocês falem mal do titular. Eu fui o único que ficou no gabinete depois que ele saiu com o então vereador. Uhum. E nos primeiros dias eu ficava ali na mesa, todas as mesas tinham material de escritório, todo mundo tinha uma função e eu ficava na segunda sala, numa mesa que não tinha nada, que era entregue para que eu 2 meses ficasse ali. E até conhecia o então vereador, não quero falar o nome dele, para não me darem Não tem necessidade. espoleta depois, como era um vereador ligado a cristão tal, e eu tenho a formação pastoral, os caras já me conheciam, a gente vai colocar, e aí uma assessora do lado, que então acompanhou ele na secretaria, porque ele foi secretário do Desenvolvimento Social, e graças a Deus eu não tenho medo e nem por que esconder nada de ninguém, diz para mim, bom, então é o seguinte, coloca lá 80 mães lá e mostra para você, pra gente aqui o que você pode fazer, porque a campanha vai chegar, a gente precisa de voto. Toda a história que eu te contei aqui, acho que vale alguma coisa, né?
Acho que eu não posso simplesmente vender a luta como muitos por conta de um carguinho. Sim. Então, nunca, nesses 2 meses, o então vereador veio conversar comigo ou tirou 5 minutos para ver o que eu tinha para agregar ou para trazer para o gabinete. E aí, um belo dia de manhã, acho que só estava eu, porque eu fazia questão de ser o primeiro a chegar, para dizer: olha, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui. O ouro tá aqui. Se quiser pegar, vocês pegam. Senão o ouro vai passar. Chegou para mim e disse: vamos ver. A gente vai te deixar aqui 2 meses, porque você tem família, você tem contas para pagar, mas vamos ver se o seu trabalho dá liga com o que a gente tem aqui. Absurdo isso. Eu vou dizer que daquele momento em diante, eu sentei, quis pegar mais uns dias de salário, mas pensei: que falta faz o Rodolfo aqui dentro, porque não é o cristão de terno e gravata de domingo, ou não é o parlamentar que entra de terno no plenário, mas é o cara que, mesmo com a camisa listrada ou com a roupa que se sente à vontade, me pegou pela mão e me trouxe para o centro da mesa. Porque depois desse dia eu quis muito responder e vou aproveitar para responder aqui que o meu trabalho não é juntar bolinho de mãe, não é trazer trabalhos, não é trazer foto ou não é trazer algo para as pessoas chorarem. É uma luta de vida, que me fez escolher sair do gabinete. Como o Rodolfo disse aqui para você, o Fernando estava no gabinete, ele saiu para ganhar menos. Mas espera aí, eu prefiro ganhar R$ 2.000 por mês, estar com o Valdir, que me reacendeu, né? A velha criança, para algo que tinha lá aos 7 anos para fazer, do que um camarada que me conhecia e bateu nas minhas costas e disse: ó, pastorzão, junta aí o pessoal, hein? Vamos fazer um evento. Eu vi que você fez o Setembro Verde para ele lá com 15 dias aqui. Por que você não está fazendo nada? Então havia um boicote. Não era porque eu não estava fazendo nada. É porque aquilo para as pessoas não era importante. Então eu prefiro que as pessoas votem por convicção e não em nichos. Eu posso sim ter um monte de igrejas do meu pai para me apoiar. Mas a gente está cansado da política no sobrenome, está cansado dos caciques e está cansado das pessoas que pegam carona em algo que eles já têm estabelecido. Um nicho de pessoas que trabalham por uma certa comunidade, essência, nasceram ali, fizeram, e aí durante os 45 dias de campanha vendem a luta para um monte de gente que está com expectativa, e como o pai que eu disse para você que influencia, o líder comunitário, aonde passar e pedir voto, vai conquistar. Só que eles não entendem que realmente a causa é maior que as pessoas. E para mudar São Paulo, para mudar o Brasil e para mudar a vida, as pessoas precisam de perspectiva de trabalho e não da melhor muleta ou da melhor cadeira, mas serem ouvidos. Então é isso que o Rodolfo faz. O Rodolfo chega na Câmara dos Vereadores, fica de porta aberta e quem quiser entrar, entra. As pessoas até disseram para mim: mas esse Rodolfo é de todas as causas, ninguém defende todas as causas. Não, assim como a minha, ele não tinha nada a ver com isso. Mas eu digo para você, 500 pessoas por dia no mundo ou nascem ou adquirem alguma deficiência por acidente. O Rodolfo não tem nada com isso. Mas você quer esperar ter um acidente ou morrer para fazer parte dessa luta, ou fazer como o Rodolfo, que não procurou nichos para votar, mas abriu a porta para que as pessoas viessem e botassem as aflições para ele, e daí ele movimentava a equipe para trazer alguma solução, assim como a odontologia, assim como o black music, assim como o grau. Não são o caso do Rodolfo. O Rodolfo, como disse, se eu não estiver aqui amanhã, eu estou estabelecido, eu tenho lá meu despachante, eu vivo, mas eu quero utilizar esse tempo
para fazer alguma diferença na vida das pessoas. Então, dane-se o terno, dane-se a gravata que você tem que entrar no plenário. Mas por mais pessoas como Rodolfo, Valdir e muitos outros daí da equipe, pela política. Até porque, né, Fernandinho? A cidade, ela não é temática, né? Isso, Esse ano é o ano isso. sei lá, da mulher. Então toda a política de São Paulo vai ser voltada para a mulher. Não, os problemas da cidade acontecem ali todo dia, toda hora e são diversos, Perfeito. são variados. Vamos dar um exemplo para isso? Vamos. Legalização do aborto. Tem muito vereador colocando na plataforma de proposta, sou contra a legislação do aborto, sou contra a legalização, sou a favor da legalização da maconha, não, porque o banheiro unissex não serve, sou contra isso, sou contra aquilo. O cara tá querendo mostrar quem ele é para ganhar votos de direita ou esquerda, mas na real, A Câmara Municipal não vai discutir diferente do aborto. Rodolfo, que foi lá no Bristol oferecer o fardamento para os caras que ele conhece desde criança, não vão fazer nada sobre legislação de aborto e nem legalização das drogas, porque cabe aos deputados. Então, Federais. galera, para de cair nessa celeuma aí de gente que quer lacrar, quer dizer o que você precisa ouvir, mas na verdade vai como um deputado estadual, amigo meu lá do Nordeste, diz: trabalhar durante 45 dias para resolver a vida durante 4 anos. Sim. É isso. É isso. E é interessante, né, Fernandinho? Porque assim, os eleitores, eles não conhecem o que é competência de cada órgão, o que é competência qual que é o papel do legislativo, qual que é o papel do executivo, qual que é o papel do judiciário. Então, muitas vezes o pessoal reclama: poxa vida, lá vai esse prefeito aumentar o IPVA. Mas, Isso. poxa, o IPVA é estadual. Tirar o benefício dos deficientes que compram carro, por exemplo. Sim, Né? sim. Não tem nada a ver com a prefeitura, né? Exatamente. Mas assim, vamos aproveitar, quero saber de você, como é que você está enxergando as eleições majoritárias aqui na cidade de São Paulo? Ô, meu amigo, ou eu vou sair daqui muito popular ou cancelado, né? Mas Bora! vamos lá, você está me botando aqui É, numa muleta justa, né? nós vamos juntos. Tá. Vamos juntos nessa. Beleza, Beleza? beleza. Perfeito. Existem hoje 3 candidaturas que eu acho que são expoentes em São Paulo, ou até 4, né? O Datena aí a gente vê como candidato, mas ele já foi aspirante a candidato muitas vezes, desistiu e foi embora, né? Simplesmente não disse porque foi embora, mas foi embora. Até então, nas campanhas do Datena, ele era assim como o Russomano, os primeiros nas pesquisas, aí ele começou a ir embora. Aí nessa campanha agora o pessoal já sabe que de repente ele pode desistir, fechar com alguém e sair fora. Então, o Datena a gente coloca de lado, né? E aí E a hoje ele gente... está num partido que já representou muito, e hoje, infelizmente, ainda mais com a debandada dos vereadores, ficou muito pequeno, né? já virou um político que você sabe que no final vai fechar com alguém no segundo turno. Sim. E aí a gente coloca o nosso querido, fantástico, carismático, excelente e que come o cachorro-quente, né? Nosso querido Boulos aí que está há muito tempo na política, tem uma aderência na zona periférica, vamos dizer assim, Sim. mas que a gente sabe que com uma coligação, quando você tem uma coligação, para as pessoas entenderem o que é uma coligação, você faz uma coligação de acordo com a sua identidade. Uma coligação que tem PSOL, PCdoB e PT, PSOL já faz tempo que não tem aí um parlamentar, vereador atuante com voz massiva, na massa em São Paulo. Tem lá o Toninho Véspera, mas aí eles votam no professor, no Toninho Véspera, não na ideologia. Você coloca o PSOL no cenário para fechar com o PCdoB e fechar com o PT. Depois que o Boulos ganha,
o governo dele já está com as cartas marcadas. Ele vai ter que contratar para ser secretário da Educação o cara da moradia, que é o que trouxe mais voto para ele. Ele vai ter que contratar para secretário da Saúde um cara que é formado em turismo. Então, a campanha do Boulos acomoda os companheiros de acordo com os votos que eles tiveram. Quem ajudou mais votos, vou trazer para a casinha, vou colocar o meu partido no cenário e vou dar a força de São Paulo para que o partido esteja aí com força na troca de emendas, ou assim, bancada, essas coisas assim. Então, o que é a campanha do Boulos? Uma politicagem. Um negócio que o pessoal está cansado. Vou falar da minha querida deputada, Tabata Amaral, jovem, sei que muita gente está esperando isso. Por que você saiu do PSB? Por que você não está lá? Coisa e tal assim. Você está, né, ligado, Eduardo Campos? Olha, eu quero dizer para você, e vou falar nomes, não tem problema. Se o nosso querido MF, Márcio França, soubesse que tinha chance de ser prefeito de São Paulo, ele não traria outra pessoa para ser o majoritário. Ele mesmo seria. Porque a gente vê a Tabata Amaral com uma história muito potente, que veio lá da Vila Missionária, venceu, coisa e tal, tem lá suas posições para jovem, para mulher, fez aí uns projetos fantásticos. É uma identidade, naturalmente, que quem está na rua vê e conhece fora dos bastidores, brilha os olhos. E aí a gente vai ver as composições, escolhe como vice-prefeita, em vez, de repente, do líder comunitário, do MV Bill, do Mano Brown, alguém que se identifica com a política dela. Quem? Fala para mim quem é a vice da Tabata Amaral aí. A esposa do Márcio França. A primeira-dama da Baixada Santista, que nem em São Paulo mora, que precisa se evidenciar enquanto partido nas eleições municipais, para que com a vinda da Tabata hajam mais filiações e mais pessoas se filiem ao partido, porque ninguém está preocupado ali dentro do partido com a eleição municipal. Eles querem a eleição majoritária daqui 2 anos para eleger federais, eleger estaduais e aí trazer bancada com militância de graça. Poderíamos dizer Com que militância talvez, de graça. poderíamos dizer que talvez o França estaria de olho ali no governo. Depois o pessoal vai me ligar aqui, vai querer me pinchar, querido. Mas eu vou falar o seguinte para você. Eu aposto contigo que se a Tabata Amaral tiver alguma chance e ganha para prefeita de São Paulo, 1 ano e meio ela vai governar e no outro ano e meio ela vai dar licença para a primeira-dama entrar e tomar um pouco de conta para ter a experiência que o Márcio teve como 6 meses de governador. Ricardo Nunes, assim como Márcio França, não ganhou a eleição, não está na rua, não conversa com as pessoas. O Ricardo Nunes é o vice do Bruno Covas. Sim. Quem ganhou a eleição Foi é o Bruno Covas. Assim como o Marçal diz, por que você não é vice? Não, porque eu estou aqui para ser o protagonista. O Ricardo Nunes é como um bom vice, o bom partidário, conhece os bastidores, trazia para o Bruno Covas muita visão política, mas entende pouco de rua. Não é à toa que na máquina está aí, talvez, em 3º lugar. Eu não acredito muito em pesquisa no começo, porque você direciona, você coloca 2.000 pessoas para serem entrevistadas no Itaim Bibi. Aí você vai ter a direção que você quer. Se você colocar lá no Jardim Miriam 2.000 pessoas para serem entrevistadas, você vai ter uma outra visão. Então você direciona a pesquisa de acordo com aquilo que você queira. Mas eu sei que tem um fenômeno aí, que você já falou, que... Mas assim, antes de você Antes entrar que nessa exploda, né? explosão, Vamos lá. você falou do Ricardo Nunes, que é vice do Bruno. O próprio Bruno, ele era vice do Dória
assim como o Geraldo Alckmin era vice do Mário Covas, e depois eles Ok. disputaram a eleição Qual a e diferença? ganharam. Qual que seria a Vamos lá. diferença? Bruno Covas tem uma vida partidária e carrega Sim, o Covas. sim. Vem de uma família, de uma linhagem. Eu vou te fazer a mesma pergunta que as pessoas me fazem na rua. Rápido. Bruno Covas, qualquer um. O Mário Covas. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo, Sim. bem ou mal, ou reiteriza ou fala a favor. Mas até a crítica é boa para Uhum. popularizar um político. Sim. Agora, eu pergunto para você, imediatamente, fora do cenário político, pergunto para você quem é Ricardo Nunes. E foi vereador em São Não, Paulo. qual que é? Eu não tenho um histórico. Não tenho uma Qual- história. Não tem, não tem, não tem e tem mostrado Uhum. uma dificuldade de ir para a rua. Eu até vou, depois vão puxar a minha orelha, porque, como tem muitos partidos aí, vereadores que coligaram e são obrigados a dizer o que não querem para conseguir o que desejam, Uhum. certo? São obrigados para dizer o que não querem para conseguir o que desejam. Mas eu já vejo muitos pré-candidatos do Podemos vendo aonde o Pablo Marçal vai estar para grudar nele e tirar uma foto. Falei, ih, agora eu vou pensar aqui no meu porque esse cara vai despontar. Então as pessoas têm um projeto de poder e não ideologia. O partido coloca com seus delegados de cima para baixo o que eles querem e, naturalmente, com o fantorce, eles levantam o crachá, porque se não votarem o que o partido quer, o partido impugna, Uhum. tira fora, diz que toda como foi recentemente a morte do Silvio Santos, diz que o Silvio Santos não podia ser candidato a presidente porque não houve um consenso entre os delegados do partido. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. É assim, mas esse tipo de política é a política que mata o sonho. Mais uma vez, eu vou puxar a sardinha aqui para não ser puxado a orelha para o nosso fenômeno político social. Uhum. Um camarada que vem não é nem do Ipiranga, porque o Ipiranga é muito grande, Parque Bristol, Clímax. Onde são os comitês do Rodolfo, meu amigo? Eu pedi para o Rodolfo trazer um comitê aqui para Moema e botar em outros lugares. E aí ele me trouxe a visão. Fernando, a inclusão, eu não cobro votos da inclusão, tanto faz para mim quanto a inclusão vai trazer de votos. É importante você, para mim, na essência, para trazer projetos que façam a diferença na vida das pessoas. Mas o meu voto tem que ser daqueles que me conhecem como pessoa. Se você puder levar com a sua voz as pessoas para me conhecerem como pessoa, é isso que eu espero de você. Então, qual que é a diferença do Rodolfo? O Rodolfo veio da origem Uhum. para o parlamento e não da experiência parlamentar de 1 ano e 3 meses para fechar com aqueles que conheceram ele, conseguir mais grana e, de repente, colocar umas bases eleitorais sobre aquilo que ele não tem nem o que dizer, que o coração dele não esquenta. Eu gosto dessa metáfora do coração que esquenta, porque, mais uma vez, o Valdir, como eu, tem muita experiência partidária, já Uhum. passou por muitas coisas, sabe que se a gente não fizer determinadas conversas, fica difícil, Sim. mas tem colocado com o Rodolfo, como ele diz, quando vê as nossas postagens e as mães chegando, os jovens chegando, olha que eu estou começando a me emocionar, porque o voto do Rodolfo é sobre pessoas e as pessoas estão chegando e é assim que a gente vai ganhar E o lema dele essa é um campanha. lema bem humanizado, né? Abraça, entende E atende. e atende. Quer dizer, vai na contramão, né, Sim. dos políticos de carreira. Os políticos primeiro atendem, aí eles conhecem a história, conversam. Como você pode me ajudar? Com 80 mães? Ah, não tenho 80. Ah, então não vou poder te atender.
muito menos poder te abraçar. É a contramão. O Rodolfo diz, vou te atender, te entender e abraçar. Diz, eu abraço primeiro, porque a minha aflição é a sua aflição. Eu entendo, porque eu não sou expertise, não sou mestre em todas as causas. E depois, se puder, como ele sempre diz, vou fazer, mas principalmente vou te dar uma resposta rápida, porque a gente tem pessoas querendo política para conseguir uma perspectiva de vida. A gente não quer mais só a cesta básica, não quer mais o assistencialismo. Como eu sempre digo, dou uma cesta básica para uma pessoa, eu espero que eu esteja o mês que vem lá e essa pessoa não esteja mais na fila. Sim. Então, o Rodolfo me deu muito a vara, a muleta, para poder pescar, mesmo sem saber nada sobre isso. O que o Rodolfo fez comigo e muitas pessoas com deficiência que estão a favor dele, primeiro abraçou. Depois, ele tentou entender. Se ele não entendeu, com toda a experiência de pai que ele tem, nordestino, empresário, que veio do sacolé do despachante, ele falou, eu vou procurar quem possa te ajudar. Se eu não encontrar, bem, meu amigo, tô com você nessa luta, nós vamos atrás, mas não vou te fazer falsas promessas. Sim. Então, vou abraçar, entender e atender até onde o meu braço chega. Escuta, o braço de vereador é curto. Não adianta o vereador ficar esfuziante no plenário falando sobre o que o Nicolas Ferreira está fazendo, ou o que o outro está fazendo, se ele não tem nada com isso. Senta a bunda na cadeira de vereador e não trabalha só de terça e quinta quando tem sessão plenária. Bota o Valdir, chefe de gabinete, de porta aberta, todo dia para trabalhar, e não só para assinar o ponto, ou não só para fazer uma fala, porque eu vou dizer para você, o Rodolfo pode não ser o melhor na retórica, na edumentária, mas com certeza é o exemplo de político que as pessoas querem ver. O cara de verdade, aquele cara que abraçou o Fernando e logo lançou, não é modinha não, hein? Você vai ter que trabalhar, hein, meu camarada? Tira o seu crachá aqui se você não vier trabalhar. Meu amigo, o cara me deu uma energia, se você soubesse, e agora essa energia tem que transferir para a eleição. Eu Sim. tenho que trazer pessoas de verdade para a eleição. Meu candidato a prefeito lá pode não ser o deles. Eu não vou nem dizer aqui muita coisa, porque graças a Deus as pessoas estão cansadas dessa politicagem, entenderam um pouco. Então, quando chega um cara que fala que não é político e bem sucedido, você pode dizer aí para mim, tem muitas condenações judiciais. Toda eleição, todo mundo aparece com um processo judicial para falar mal do outro, porque as pessoas falam pouco sobre política e muito sobre as pessoas. Pouco sobre as causas, pouco sobre a pessoa com deficiência, sobre o dentista, sobre o grau, sobre a molecada, sobre os jovens e muito atacando subjetivamente as pessoas. Aí vão dizer, o bolo cheira, o Paulo Marçal é envolvido com o PCC. Meu amigo, se tudo isso realmente, você como jurista, é condicionado a ganho de causa ou já está regimentado, os caras não poderiam nem lavrar a candidatura. Exato. Certo? Se eles são candidatos, é esses que são os pleitos. E não há que se dizer, o bolo cheira mais e o Marçal é mais envolvido com o PCC. Não é sobre isso que eu quero entender. Agora eu vou dizer para você aqui com toda tranquilidade. Pablo Marçal, que é um cara que veio de onde veio, que agora todo mundo está preocupado, como fez fortuna, mas fez fortuna, é Sim. bem sucedido, e está dizendo que joga fora fundo partidário, que não precisa de dinheiro e coloca o próprio dinheiro, desculpa, você que trabalha todo dia não quer saber para que serve o fundo partidário, não quer saber que uma parte dos seus impostos vai para o fundo partidário para financiar uma pseudo-democracia, onde quando ganhar um ou outro, eles vão sentar na mesa, esquecer as brigas e tentar se acomodar nos cargos. Sim, sim. E então, aproveitando, o que você tem achado dessa campanha do Pablo Marçal? Que você falou do Ricardo, falou do Boulos, falou da Tabata. E a campanha do Pablo? Storytelling, né, meu amigo? A gente conta da nossa história
aquilo que as pessoas precisam saber, né? Que é aquele grande lance que a gente estuda aí e vê, né? Que história você conta da sua história, né? Sim. Eu podia contar a história de comiseração, a história do coitadinho, a história do cara que precisa ali de uma cadeira de roda, a história do cara que não queria estudar, que vai viver do LOAS. Mas e se eu viver do LOAS, a minha perspectiva é o quê? R$ 1.000 por mês para comprar alimento e comprar uma fralda. Uhum. E se o camarada que trabalha, que é pedreiro ou que vive como Uber, como todos que eu já perguntei, já sei em quem vão votar, ou como o cara que trabalha no metrô que eu te falei, que Sim. já sabe como vai votar. O cara não quer mais político. Ele quer referência de alguém que deu certo, alguém que foi bem sucedido. Então, quando você chega para uma câmera e fala para a pessoa tudo aquilo que ele queria dizer para um político que ele está de saco cheio, naturalmente, quem trabalha e tem o seu nicho vai dizer, olha, eu não preciso de vocês, eu não tenho nada a ver com política. O Marçal tá botando o dedo na cara de vocês e tá dizendo o que eu queria dizer. Não é à toa que não sou eu, Fernandinho, que estou dizendo, mas as pesquisas estão dizendo massivamente onde você vai que o Marçal tá em primeiro. E não importa o que vão dizer. O cara tem sempre uma resposta na ponta da língua, porque ele tá atuando em cima dos viciados políticos. Ele chega no debate e fala: você é amigo dele, você é amigo dele, você é amigo dele. E eu sou o cara aqui que não tem coligação, que não vai ser exprimido para cumprir acordo. Tô sozinho. Tô sozinho com quem? Tô sozinho como você, povo, que quando votou, elegeu, não tinha mais a chance de bater na porta. Você votou, você deu seu voto, você elegeu, mas o cara que você elegeu não sabe nem a sua história e pergunta qual o seu trabalho para agregar pessoas. É isso. Então as pessoas estão cansadas da velha política, estão cansadas das raposas. Então elas fecham os olhos para determinadas coisas para trazer o que há de mais implacável nas histórias. Storytelling. Você joga fora o que você tem de esponja, que não serve, e você se apega a... Eu vou poder ser próspero, eu vou ter um trabalho, eu não vou precisar mais ser escravo da política, eu não vou precisar mais estar na fila do leve leite. De repente, eu vou ter condições de estudar para não estar mais servindo, mas para estar sendo servido ou colocando minhas ideias e não só mais o meu trabalho braçal. É isso. E ele conhece a internet, entende a internet como poucos, né? Eu gostaria de conhecer. Né? Todo mundo gostaria de conhecer. Sim, e muito melhor do que os demais candidatos. Então ele sabe ali o momento de falar, ele sabe o que ele fala, a repercussão que vai gerar, né? Eu vejo isso muito dele nessa campanha, me lembrando a primeira campanha presidencial do Donald Trump, a primeira campanha a primeira e a segunda campanha do Jair Bolsonaro, que assim, a ideia era ficar em evidência. Isso. Não importa se a notícia seja boa ou seja ruim, mas a partir do momento que você coloca ali um fato, uma condição, e todo mundo começa a repercutir, é publicidade gratuita isso. O que é isso, né? Uma estratégia política que a gente diz que... Me pergunta aqui, uma coisa bem polêmica. O presidente do seu partido tá ligado com o PCC. Aí o cara vai te responder: não, mas eu moro em São Paulo. Eu tô ligado no meu arroz com feijão. Você vai perguntar para mim: qual a cor da sua camisa? Eu vou te perguntar: ó, o ponto de encontro aqui tá amarelo. O cara não responde a pergunta que você quer que ele responda. Ele fala aquilo que ele tem para falar. Ele diz que você vai dar licença.
Eu estou em evidência aqui e eu vou falar o que eu quiser. O tempo é meu, eu vou falar o que eu quiser. As pessoas estão cansadas de ser massa de manobra, direcionadas ao que o partido quer, ao que o majoritário quer. Elas querem falar o que elas querem. Não importa se está certo ou se está errado. Vai ter que me ouvir, eu vou ter que falar o que eu quiser. E o Marçal é esse efeito. Abre o microfone, você não espera que ele vai falar aquilo que você perguntou. Você não espera que ele vai te dar uma resposta sobre um tema. Você sabe que o cara vai falar o que ele quer falar. Uhum. E ele sabe o que as pessoas querem ouvir. Sim. Ele ganhou para deputado federal e não levou. Por circunstâncias ali de campanha, legal, perfeito, não deu certo para ele. Mas quando ele se colocou numa candidatura a prefeito, majoritária, e o cara disse para ele, mas você mora em Alphaville. O Márcio França, ele morava em São Vicente. Para ser candidato a governador, ele alugou uma casa perto de Moema. O Marçal não alugou casa, ele comprou uma casa no Jardim Europa, falou, não, minha residência é aqui, a partir de agora eu vou morar aqui. Fez o aniversário da filha, como primeiro evento, para dizer, olha, eu tenho minha residência física, minha residência fixa. Então, eu sou evidente, eu sou aquilo que eu estou transparecendo. Não morava em São Paulo? Não morava em São Paulo. Mas eu comprei uma casa aqui. Esse dos pormenores, o menor. Sim. Não interessa para mim, entendeu? Sim. Não interessa. E é isso, é isso. Eu sou categórico a dizer que se o Pablo Marçal for para segundo turno com candidato X ou Y, vai ser um pouco mais difícil com um ou um pouco mais fácil com o outro, mas que dificilmente alguém tira essa eleição dele, assim como tirou do Trump na época, com muita rejeição, como ele sempre mesmo diz, quanto mais rejeição, mais assunto. Sim. Você pode falar o mal que você quiser de mim, porque lá no algoritmo do Instagram eu tô bombando, amigão. Exatamente. O Valdir aqui vai me dar umas broncas? Vai me dar umas broncas. Mas beleza, no fundo ele sabe que eu tenho um coração bom e que por essência eu vou fazer as coisas direitinho. Mas infelizmente nessa hora a gente precisa ser agressivo, efusivo, porque ninguém vai votar no prefeito que baixa a cabeça, vai lá no Bristol, cumprimenta as pessoas de longe, não pega na mão, não abraça, não entende, não atende, não, fala ali o que o assessor falou, ou que a imprensa pediu. Não, cara, o Marçal vai lá e ele mergulha na rua, ele anda de skate com a galera. Pode ser uma imagem? Pode ser uma imagem. Mas as pessoas estão gostando. O menino que sai de casa para dar para ele um relógio e tal, quando não tem, de repente, nem um doce para comer, se foi... As pessoas vão dizer que foi uma maquiagem, que aquilo foi feito. Mas, meu amigo, não foi. Eu não estou ali para dizer que foi feito. O moleque saiu da casa dele, deu um relógio pro Marçal, falou, sou seu fã. E outra coisa, o Pablo Marçal não tem eleitores. Ele não tem eleitores porque ele não tem história política. Então nunca votaram nele. Ele tem fãs. E para você tirar de um fã aquela admiração que ele tem, não dá em 45 dias. Não dá. Então por isso que eu acho que a eleição aí está meio direcionada para determinadas coisas, onde o Marçal, com toda a convicção, contra alguém está no segundo turno. Entendi. E, Fernandinho, você acha que as eleições, a cada ano, elas estão saindo mais das ruas e indo mais para as redes sociais? Ah, sim. Sim, a gente entregava jornal na Paulista. Eu lembro que eu participava do jornal Hora do Povo e ficava na frente da Fiesp, lá distribuindo para as pessoas. Aquele era o alcance que tinha. Hoje você
faz um Reels aí na rede social, você atingiu pessoas que você não vai chegar, não vai conhecer. Nos 45 dias você queria atender muita gente, você queria conhecer muitas pessoas, mas você não chega nelas. Então a rede social não está mudando a eleição. Hoje a rede social decide as eleições. Sim, sim. Ah, e assim, se você pudesse sugerir uma única mudança, para melhorar a qualidade de vida em São Paulo, qual seria ela? Só tem uma única oportunidade, Fernandinho. Não adianta pedir duas, uma. O que você faria? Thaís, grava essa, Thaís. Tem alguns minutos, né? Você gosta dessa pergunta. Uma oportunidade para mudar São Paulo é acabar com a Cracolândia, que vem muito de encontro com a minha vida, meu trabalho. Então, para mim, se não existisse Cracolândia, enchia o meu coração, brilharia os meus olhos e eu estaria bem mais feliz. Pessoas fora da rua, pessoas não usando mais crack, que é uma doença. Então, acabar com a Cracolândia, para mim, seria um ponto principal. E como você pensa que seria possível ele acabar com essa Precisa de outro podcast. É? Então, Não então já existe. fica aqui marcado, hein? Não existe. Ô Marcos, você viu que tem um Ô, outro podcast Marcão. marcado aqui já. Marcão, vou virar sócio, hein, Marcão, desse próspero escritório aqui. E assim, Fernandinho, como que a gente consegue garantir que a inclusão social seja uma prioridade para os próximos gestores públicos? Por exemplo, quem for eleito, olha, você tem que incluir ali no seu plano de governo, tem que incluir ali na cidade de São Paulo que a inclusão social é uma prioridade real para a cidade de São Paulo. Temos uma ferramenta aí. Abraçar, entender e atender. Parar de atuar no achismo. Por exemplo, eu vou falar sobre as dificuldades de um trans. Tá? Eu sou sexólogo de formação. Ou eu vou falar da dificuldade de um negro para conseguir emprego. Eu sou sociólogo. Tá? Ok. Eu tenho a teoria, vou botar no papel, mas eu não conheço a luta. Certo? Eu não vivo a luta. Então, uma solução para isso e aquilo que a gente deve ter como ferramenta é a unção que você respeita, é aquilo que você atrai. Então, faça como o Rodolfo. Não diga para os teóricos virem e botarem no papel aquilo que você quer. Chama as pessoas, entende, abraça, entende, atende, entende, abraça, entende, atende. Todos os dias, enquanto você, como ele fazia, tiver a oportunidade de atender as pessoas, faça aquilo, porque da prática se torna um hábito e aí você coloca no papel não mais aquilo que você acha, mas os sentimentos de quem passa por aquilo. Entendi. É isso. Vou te perguntar uma curiosidade minha, tá, Fernando? Você que esteve lá dentro, na Câmara Municipal, no gabinete do Rodolfo, depois em continuidade ali com outro vereador. A cidade de São Paulo, ela tem um cadastro, um banco de informações, onde ela tem ali mapeado as pessoas com deficiência, as necessidades delas, para fins de política pública? Quando eu concorri uma vez ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e fui na história o mais votado, né, na minha categoria, que era deficiência física. Porque naturalmente eu não atuava só sobre a deficiência física, tenho mais experiência no autismo e na deficiência intelectual do que propriamente dizer as regras de acessibilidade, BNT e essas coisas. Gosto muito de estudar. Quando fui conselheiro, a gente teve esse problema. Entrava no banco de dados e não sabia. Tudo bem, a gente tem lá a perspectiva de ter 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Achismo. Eu tenho muito mais tendo inclusão na rua ou tentando
fundar o PAS, que era o Partido pela Acessibilidade e Inclusão Social, que a gente tentou fundar, muito mais aderência nas lutas em Sergipe, com o meu amigo Luizinho, outras cidades que eu tenho, porque são muito mais unidos e têm muito mais voz para colher dados do que na cidade de São Paulo para dizer, são 8 milhões de pessoas com deficiência no estado, 3 milhões de pessoas com deficiência no município. Mas tudo bem, onde que estão essas pessoas? Não tem, não tem. Eu tenho um grupo que, por convicção, fazia um trabalho social, colhia lanches e levava ali para a Cracolândia. Então a gente foi perguntando, fazendo, e criou uma estatística que a gente levou para o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, mostrando que mais ou menos 300 pessoas com deficiência para cada 10 mil na Cracolândia tem uma deficiência. Então, 30% ali da Cracolândia tem deficiência, seja mental, seja física, porque eu ficava louco. Doava uma cadeira de roda para um cara e ele me ligava, eu dormi, dormi, pegaram, me botaram no chão e levaram minha cadeira de roda, porque eles vendem por R$10. Então, eu tinha essa estatística, é uma. Agora, saudoso Jailson Lacerda, que era um candidato a vereador, aí Francisco Morato, que é uma das cidades mais carentes para pessoa com deficiência, dizia para mim o seguinte: se o meu município e as pessoas não forem buscar aonde estão essas pessoas, eu vou ter pessoas cadeirantes que me chamam no Rochidale, por exemplo, porque não conseguem, lá em Osasco, sair de casa. Então, onde estão essas pessoas com deficiência e onde a gente pode atuar com elas, é o grande desafio que caberia a alguma reparação realmente histórica para dizer, olha, agora a gente vai colocar no censo mais uma pergunta. Você tem na sua casa uma pessoa com deficiência? Qual é o grau de deficiência dela? O que isso afeta ela? Então, a primeira alternativa rápida é fazer o censo e colocar realmente onde estão e como são essas pessoas com deficiência, o grau disso. Sim. Tá bom? Sim. Excelente. Pra gente finalizar, Fernandinho, Bora. qual é o futuro do Fernandinho, as aspirações do Fernandinho? Bom, o futuro do Fernandinho é, a partir do 7, conseguir viver mais um ano, né? Então, que esse ano seja com qualidade e que essa trajetória seja benquista, não pelo que eu vou conquistar, porque eu não espero levar daqui muitas coisas, eu espero que o meu pai lá no céu se orgulhe de mim, minha mãe aqui na terra entenda que a luta dela valeu a pena, e o meu propósito, a minha missão é que as pessoas com deficiência estejam no centro da mesa, para a vida, para o dia a dia, não sejam mais vistas como alguém com uma dificuldade, mas sejam vistas como pessoas antes da deficiência. Esse é o meu propósito, é o meu legado, que as pessoas entendam mais que ninguém nasce ruim, as pessoas não são ruins, ruim é um ambiente e o que você faz com aquilo vai muito de você. É isso. Excelente. Gente, esse foi o Fernandinho Inclusão. Cara, só tem que agradecer. Rede social, fala aí pro Calma. pessoal me Não, ajudar. nós vamos falar Você dessa falou rede. de Fernandinho Inclusão, já brilha meu olho aqui Já, para o opa, pessoal peraí. subir no Instagram. Então, o Instagram é Fernandinho Inclusão, né? Então fala aqui, olhando pra essa câmera, teu Instagram, tuas redes sociais. Fernandinho Inclusão, diria o Rodolfo, não é modinha não, é uma vida de verdade. Vem comigo e participa, assiste, vem para o ponto de encontro, aqui nosso ponto de encontro. Um grande abraço, sucesso, curte, comente e compartilha. Fernandinho, cara, gratidão. Já desligou aí, Marcão? Não, ainda não, eu Ixi, tenho que finalizar. Olha, toma cuidado, hein? Quando a câmera tá ligada, muitos caíram. Hein? Fernandinho, só tenho que agradecer você aceitar
aqui com todas as limitações desse escritório. Toda vez que você vem aqui, me dá uma vergonha, Uhum. né? Mas o mais importante é você estar aqui, esse microfone aberto sempre pra você. Cara, assim, é que o Marcos fica me cortando ali, mas Ah, porque tinha mais um monte de pergunta aqui pra é? fazer. Mas vai ficar Não pra uma era 2 próxima. horas? É umas 2 horas. Aham. Mas a gente ainda vai marcar uns outros podcasts aqui. André, quero falar um pouco de ti. A gente se conhece há pouco tempo, mas o que faz o prestígio não é o tempo de casa, certo? Sério. É a intenção. Então, antes todos os escritórios e todas as repartições tivessem milhares de escadas para eu subir, mas que com certeza eu chegasse aqui em cima e eu tivesse chance de abrir o microfone, o meu chefe de gabinete, as pessoas, né? Como a Thaís que vem me acompanhando, e eu possa dizer aquilo que Ó, eu vivo, teu chefe de aquilo. gabinete já chorou, já sorriu, já fez umas Eu caras nem que. olho, eu nem olho para lá para não Já ficar, fez umas caras né? de que vai puxar a orelha Não, tudo depois. bem, deixa ele, não tem problema. Mas é isso, que eu possa chegar em cima e ter pessoas como você que realmente estão abertas não para pregar convicções, mas para abrir mentes, né? Construir pontes e fazer realmente algo que faça diferença. Muitos podcasts aí são quadrados, mas o seu não é para fazer número, é para construir pontes. Então, obrigado por isso e até mais. E vamos lá. E você que tá nos assistindo, gostou desse bate-papo? Que bate-papo gostoso, né? Assim, conhecer um pouquinho mais da história do Fernando, saber um pouco mais aqui das eleições da cidade de São Paulo, que tá uma confusão tremenda, mas foi muito gostoso esse bate-papo. Então, se você gostou, comente aqui que gostou, dá um joinha ali, dá um coração pra gente. Poxa, tá chegando aqui primeira vez? Tá inscrito no canal? Ainda não? Como assim? Fernando, o cara tá chegando aqui primeira vez e não tá inscrito? Eu sou meio audacioso, ó. Quero dizer para você que está assistindo aí que eu pretendo que o meu seja o podcast mais visto. Então curte, comenta, compartilha. Pode até não gostar de mim, não concordar, mas bota lá também que a gente vai debater. Se É isso. inscreva também, né? Ativa o sininho. Só lembrando, o podcast está aqui no YouTube, tá nas plataformas de podcasts, tá lá na programação da Croma Mais TV. Você vai aparecer lá, Fernandinho, na Croma Mais TV, que é uma web TV. Os cortes estarão lá nas redes sociais, Instagram, TikTok, por aí vai. E se tiver mais algum assunto aqui, poxa, André, queria tanto ouvir falar que você falasse sobre tal assunto. Põe aqui nos comentários. Perfeito? Combinado? Espero vocês no próximo episódio. Até mais!